Dito isto, boa noite para todos. E vamos continuar a tratar a esperança, hoje já de uma maneira ligeiramente diferente da que foi ontem. Ontem, se aperceberam, nós tentamos situar a esperança, não essa esperança são as nossas expectativas humanas, ainda que nós tenhamos que estar atentos todos a isso, porque é preciso que as pessoas sejam felizes, sejam felizes e por isso têm que ter trabalho, temos que viver em paz. Isso são expectativas humanas que nós temos que acentuar cada vez mais. Esse aspecto, isto não podemos perdê-lo de vista. Todavia, a esperança enquanto tal não é isso. Isto é, não acaba rapidamente quando cada um faz 20 ou 30 ou 40 anos, ou 50 ou 100. Não acaba aí, acabou o homem, acabou a esperança. Não, a esperança é alguma coisa muito mais forte e mais firme que nos faz viver também já esta vida de uma maneira melhor. A fé e a esperança que vem de Deus, não aquilo que vem apenas de nós. É bom que nós acreditemos na vida, que nós nos esforcemos para que a vida seja melhor para todos, isso sem dúvida, e são as nossas expectativas e esperanças humanas, mas temos que as ultrapassar. Tenho antes o anterior. O anterior tinha aí acho. Sim, pronto, hoje a temática vai ser este aspecto, é a esperança que vem de Deus, já foi ontem, mas hoje num segundo movimento, por assim dizer, que é este Alegres na Esperança, que é um título de São Paulo da Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, como já veremos. Depois podes ir rapidamente mudando. Se houver problemas técnicos, é bom avisar, claro. Portanto, aí está a esperança e a alegria. Alegres na esperança é a nota de hoje, ou é a nota de hoje. Alegres na esperança. Portanto, aí está a esperança e a alegria. O texto de 12:12 de São Paulo, da Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, que está aqui é: sede alegres na esperança. Que tudo somado e bem interpretado dá: por causa da esperança, vivei na alegria. O acento é colocado na esperança, tal qual está a frase que já vamos ver a seguir de São Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 12. Portanto, esta formulação, alegres na esperança, é devedora a Romanos 12:12. É lá que está esta frasezinha, este pequenino versículo. Perante esta formulação, podemos desde já perguntar qual das duas peças do binómio, a alegria ou a esperança, dado que estão lá os dois termos, alegria e esperança, qual das duas peças do binómio pesa mais no respectivo prato da balança, se é a alegria ou se é a esperança. Não sei o que pensa cada um de vós, mas sei o que pensa São Paulo, que usa para o efeito a locução grega, agora desculpe, mas tem que ser, de outro modo não temos qualquer hipótese de lá chegar, te elpidi, que é na esperança, cheirontes, alegres, num particípio presente do verbo chairo, portanto, continuamente alegres, mas na esperança. Isto dá uma boa tradução, correta, como tem que ser, que facilmente podemos decompor esta frasezinha grega e ver no que dá. Então, aí está o cheirontes, é um particípio presente do verbo chairo, que é alegrar-se, e convida a uma atitude permanente de alegria, porque, sendo um particípio presente, é como uma roda sempre a girar e convida-nos a sermos permanentemente alegres, como é próprio de um particípio presente. Por sua vez, o te elpidi, que é na esperança, ensina a exegese, é um dativo de causa, o que nos impõe a tradução por causa da esperança. Então, já veem que a tradução do binómio, te elpidi cheirontes, soará, pois, por causa da esperança, vivei na alegria. Essa é a tradução correta. Por causa da esperança, vivei na alegria. Portanto, vejam que a peça fundamental é a esperança.
Sem a esperança também não há motivo para a alegria. Por causa da esperança vivei na alegria. Um conhecido exegeta, Simon Legas, francês, escreve assim, comentando este binómio que está em cima apresentado, a esperança e a alegria, sobretudo no grego. Esperança e alegria estão lado a lado. Esperança e alegria estão lado a lado, como vimos, mas a primeira faz brotar a segunda. Portanto, a alegria brota da esperança. A esperança é que é o fundo, é que é o fundamental. A esperança deve ser, portanto, a nossa aposta, pois é ela a causa da alegria. Portanto, o que causa a alegria é a esperança. O poço de onde pode transbordar a alegria. Mas a esperança é também o suporte da fé. Curiosamente, a esperança também é o suporte da fé, pois a fé é a fé da esperança, como pistis elpidos, como está no livro de Ben Sirá, ou também conhecido como Eclesiástico. É a fé que brota da esperança. Todavia, a esperança é frágil. A gente sabe isso. A esperança é frágil. A gente facilmente decai ou desanimamos por um motivo qualquer. A esperança é frágil. Frágil, forte. As coisas frágeis, que dobram muito, são fortes também, são difíceis de quebrar. E assim é a esperança. É frágil, mas é frágil, forte. É como um sonho. Como diz Jeremias, que não nos leva a construir de baixo para cima, onde falamos muito disto, que não nos leva a construir de baixo para cima, mas de cima para baixo, desde o cume, desde Deus, de além do país da meia-noite, como também refere Jeremias, e agora fazemos uma pequena passagem para Jeremias por causa disto, dado que citei Jeremias. Este é um pequenino texto da vocação de Jeremias. Jeremias é um profeta que viveu na última metade do século VII e princípios do século VI. E então, esta é a cena da vocação de Jeremias, que digo rapidamente, só para verem onde pode também assentar a esperança. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca, diz Deus. Vê, eu te constituo hoje sobre as nações e sobre os reinos, diz Deus para Jeremias. No primeiro capítulo, aqui é o versículo 9 e o versículo 10. Para quê? Para quê? Notem a negatividade que está aqui e a pouca positividade. Para arrancar e para destruir, para exterminar e para demolir, são 4 verbos negativos, e só depois, no final, para construir e para plantar. Portanto, vejam que é atribuída a Jeremias por Deus uma missão muito sobrecarregada de negativo e com pouco positivo. 4 verbos negativos, apenas 2, e são os últimos positivos. Neste momento, Deus pergunta a Jeremias, o que vês, Jeremias? Antes disso, quero dizer-vos apenas que Jeremias é o profeta que atravessa o tempo mais negro da história do seu país, o país de Judá. Ele assistiu à morte de um rei que era muito bem visto e que estava a fazer um processo de transformação da sociedade humana e divina, também religiosa, a todos os níveis, notável, mas foi morto tragicamente em 609. Jeremias assistiu a essa tragédia e depois assiste à tragédia da queda do seu país às mãos do babilónio Nabucodonosor, por 2 vezes, em 597 e depois, definitivamente, em 587, 10 anos envolvidos. E, portanto, é um homem que viu o quê na sua frente? Que viu o sangue, viu a queda do seu país, viu a destruição da sua cidade capital, que é Jerusalém, viu a destruição do templo, viu cair tudo. Tudo aquilo em que assentava a esperança de um povo e de um homem caiu, ruiu. E então, nestas condições em que ele tinha pela frente tudo a destruição máxima e sangue e mais sangue, devido à guerra da Babilónia,
Deus pergunta a Jeremias: o que vês, Jeremias? E ele responde: vejo um ramo de amendoeiro. Em hebraico diz shaked, mas pouco interessa. Vejo um ramo de amendoeiro. Sabem que a amendoeira é das primeiras árvores a florescer ainda em pleno inverno. Portanto, de certa maneira, anuncia um tempo novo, anuncia a primavera. E é por isso que é uma flor, é a flor da primavera, por assim dizer. Anuncia a primavera, mas ainda em pleno inverno. Como Jeremias vive em plena invernia, vive a tragédia do seu país, que é destruído, que é arrasado, vive a queda do templo, que era a casa de Deus, vê o fim do seu país, vê sangue escorrer pelas ruas de Jerusalém abaixo, vê tudo arrasado, tudo destruído. Vê Jeremias, veja um ramo de amendoeira. E Deus responde para Jeremias, é um diálogo: viste bem, viste bem, viste bem, Jeremias, viste bem, porque eu estou vigilante, e isto diz shoked, não tem assonância entre shaked, que é o ramo de amendoeira, e a vigilância de Deus. Deus está atento, shoked, está atento àquilo que se passa no nosso mundo, não está aliado, está atento, está vigilante sobre a minha palavra para a realizar. Portanto, Jeremias vê bem, belo e bom. Portanto, isto é um sinal de esperança, mas vê bem, belo e bom, tal como Deus na criação, porque Deus está presente, está em ação, está vigilante. É interessante ver esta maneira de Jeremias proceder, porque ele está no meio da maior tragédia possível, mas não desiste. Então, o fundamento da esperança cristã, agora entramos propriamente na temática que nos interessa para hoje, o fundamento da esperança cristã é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Acho que toda a gente, no mínimo, isto é sabido. Pois foi com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo que teve início o tempo da vida ressuscitada. E digo em baixo, a vida futura com Cristo é objeto da fé. Sim, o nosso futuro, viver com Cristo é objeto da fé. Mas a morte e a ressurreição de Cristo, isto é objeto do conhecimento cristão, desde o princípio. Não apenas em que Jesus ressuscitado se faz ver, mas também noutros elementos que estão aqui. Importante isto, o ressuscitado faz-se ver, é para vos mostrar apenas que este é o objeto do conhecimento cristão, não é uma coisa abstrata, mas é real. O ressuscitado faz-se ver, depois transforma os seus discípulos, como sabem estavam arrasados também, tinham ido embora, a maioria deles, ou todos, tinham todos ido embora, desistido à vista daquela cruz, que a todos metia medo, foram-se embora. E depois temos o famoso relato do Anunciador. Só vos quero dizer isto porque acho importante. A travessia da paixão de Jesus é dramática, como foi dramática, de certa maneira, aquela destruição que vos mostrei agora de Jerusalém, para Jeremias. A travessia de Jesus na sua paixão é dramática, de tal maneira que os seus discípulos mais próximos, como é Pedro e todos os outros, negam Jesus. Como sabem, Pedro nega por 3 vezes. Quando lhe perguntam, tu também andavas com ele? Eu? Nem pensar, nunca. Mas tu falas um aramaico um bocado carregado, como os do norte da Galileia, portanto, tu também eras dele. Eu nem o conheço. Portanto, Pedro nega de forma clara, por 3 vezes, que andava com Jesus e que o conhecia. Nem o conheço. E, portanto, é este homem que diz estas coisas, que depois vai aparecer, depois da ressurreição de Jesus, vai aparecer a dizer, sim, ele ressuscitou dos mortos, e eu estou aqui para o anunciar, e se me quiseres matar, podes matar, que agora já não tenho medo. Porque já vi a vida. Já vi a vida enquanto tal. Portanto, agora se me quiseres matar, podes fazer. Eu tenho que dizer isto. Ele ressuscitou, e tanto ressuscitou, que pegou em mim, eu tinha-me ido embora, tinha-o negado, tinha-o rejeitado, ele foi-me buscar, e aqui estou eu agora outra vez. E agora já não volto atrás. Da primeira vez voltei atrás. Quando vi aquela cruz, fui embora, voltei atrás. Agora já não volto atrás. Estou aqui, diante de vós.
E como sabem, foi assim até Roma depois, na sua pregação. Pedro, quando anunciou também em Roma a ressurreição de Jesus, a vida nova que vem de Jesus, que vem de Deus, pegaram nele e mataram-no. Como sabeis, iam crucificá-lo, como Jesus morreu crucificado, e ele ainda avisou: eu não quero ser crucificado de cabeça para cima, como Jesus, porque eu não sou digno de morrer como Jesus. Crucificai-me de cabeça para baixo. Ou seja, este homem foi virado do avesso. Foi virado do avesso. É isso que eu estou a chamar, que nós conhecemos a morte e a ressurreição de Jesus. É o objeto do conhecimento cristão. Já não é apenas da fé, é também o objeto do conhecimento. Ele conhecia isso. São Paulo não conhecia Jesus diretamente, não andou com ele diretamente, mas perseguiu os cristãos por todo o lado, onde pôde e quanto pôde, como sabeis. Era um judeu a 100% e perseguia tudo aquilo que não fosse judaico a 100%. Todavia, quando foi apanhado por Jesus, quando foi conquistado pelo ressuscitado a caminho de Damasco, caiu de si abaixo completamente, não caiu de nenhum cavalo abaixo, porque ele não ia a cavalo, nem nenhum texto fala de cavalo, e os judeus ortodoxos não andam a cavalo. Portanto, isto é seguro, que ele não ia a cavalo. Caiu, foi de si abaixo, que é um tombo muito maior do que cair de um cavalo abaixo. Caiu de si abaixo. Isto é, caiu de tudo aquilo que ele tinha dado por assegurado, de todos os estudos que tinha feito, de tudo aquilo que para ele era seguro, caiu disto tudo abaixo. E a partir daí tornou-se um pregador, o maior missionário de todos os tempos, São Paulo, a anunciar este Cristo que eu tinha apanhado no caminho de Damasco. Portanto, isto para vos dizer que este relato do anunciador supõe a negação, supõe o combate prévio. Isto é, Pedro foi aquele que negou Jesus, negou fortemente, e ele depois vai dizer isso. Quando for anunciar Cristo ressuscitou, ele vai ter de dizer: e aqui estou eu como prova disso. A prova sou eu, que não era grande coisa, neguei Jesus, fui-me embora, mas ele deu uma volta. Portanto, ele está vivo. Se não estivesse vivo, não podia dar a volta. Um morto não vira ninguém do avesso. Ele tem de estar vivo. Pegou em mim, deu uma volta, e estou aqui eu agora para dizer aquilo que devia ter dito antes e não disse. Isto era importante. Portanto, a esperança cristã em Cristo é firme e não engana. Cá está o famoso texto de São Paulo, não engana, da carta da bula do Papa Francisco. A esperança não engana nem derrapa, porque está assente no amor de Deus que foi derramado nos nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Este texto é Romanos 5,5. Ainda que também se pode ver este verbozinho enganar ou não enganar em Filipenses 1,20. Portanto, aí está agora a esperança e Cristo. E a seguir vamos ver a esperança e a vida eterna, que tem outra temática muito importante. Esperança e Cristo. Aos Efésios, um versículo muito importante, que é muito trabalhado pelo Papa Bento XVI, na carta encíclica Spe Salvi, muito trabalhada, aparece muitas vezes ao longo do texto, citando Efésios 2,12, recordai-vos, diz Paulo aos Efésios, recordai-vos daquele tempo em que vivíeis sem Cristo. Portanto, erais pagãos. Ontem falámos muito de pagão e neopagão. Vós vivias no paganismo. Vivia sem Cristo, excluídos da cidadania de Israel, estrangeiros às alianças da promessa, sem esperança. Notem em cima, sem Cristo, é sem Cristo e sem esperança. Sem esperança e sem Deus no mundo. Portanto, ateus. Sem Deus no mundo. Não importa ser só sem Deus. Importa ser sem Deus no mundo, porque das duas uma, ou nós vivemos aqui Deus neste mundo e vivemos com Ele aqui neste mundo, ou se acreditamos em Deus que vive só num céu abstrato
e muito distante, isso não afeta, ou pouco afeta a minha vida. Importa que eu aqui conviva com Deus e que o transmita, que o passe com a minha vida e que Ele viva comigo e que as pessoas vejam que Ele está aqui comigo. Isso é extremamente importante, sem eu ter de o dizer. Porque se eu tiver de dizer, atenção, que vai aqui Deus comigo, estou a estragar o discurso todo. Deve ser entendido que na minha forma de viver, Deus vai comigo. Portanto, vós vivias sem Cristo e sem esperança, porque sem Deus no mundo. E na carta a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, está aí outro texto interessante, porque Cristo é que é a esperança. Portanto, sem Cristo, sem a esperança, dizia a carta aos Efésios. A primeira carta a Timóteo diz, Paulo, apóstolo, logo no princípio, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, a nossa esperança. Como quem diz, sem Cristo não há esperança. Não adianta muito, há aquela pequena esperança, expectativas. Sim, todos desejamos uma vida bela, uma vida boa, e devemos desejar, e devemos fazer, e trabalhar para isso, mas chega àquele ponto, acaba. Isso não é propriamente a esperança não tem medida. Esperança e vida eterna, que está aquilo que faltava, a vida eterna. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, está ele a escrever a Tito, no princípio da carta a Tito. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, para a esperança da vida eterna. Bom, notem que começa aqui a aparecer a esperança junta com a vida eterna, é outro binómio. Para a esperança da vida eterna, que prometeu aquele que não mente. Quem é aquele que não mente? É Deus, antes dos séculos eternos. Cristo é a esperança da vida eterna. E mais à frente, sempre na carta a Tito, Paulo continua a dizer, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Portanto, há aqui uma esperança diferente, que já não é a tal expectativa que me leva, porventura, a viver uma vida razoável, uma vida boa, em paz, sossego, com alegria, enquanto é possível, e é possível durante X anos. Como sabeis, depois, não vale a pena, acaba. Portanto, não é essa esperança, é uma esperança da vida eterna. Vida eterna é a vida que não morre, é a vida divina, a vida vivente. Essa é que é a verdadeira esperança. Ou vivemos já essa esperança, começamos já a vivê-la, porque ela já está em nós, a esperança da vida eterna, que já está em nós, ou então ainda andamos um bocadinho às apalpadelas neste mundo. Esperança bíblica e cristã. No mundo bíblico e hebraico, esperança diz tikvá. Esta palavrinha vai aparecer depois mais vezes. Tikvá. É assim que se diz na língua hebraica e deriva de kav, tikvá, este vá, kav, que significa fio, fita métrica, cordel para medir. A gente sabe o que é isso. Só que aqui vai ter que ser um fio que se estica para medir até chegar à medida ainda sem medida. Isto é, esticamos aqui um fio que não mede 1 metro, nem 10 metros, nem 100 metros, mas mede tudo até à vida eterna. Portanto, sem medida, à medida ainda sem medida e sem solução à vista. Esperança à vista, este bocadinho é muito interessante, esperança à vista não é esperança, diz Paulo aos Romanos 8, 24. Esperança à vista, isto é aquilo que a gente consegue, sei lá, as tais expectativas que nós temos na vida, ganhar o Euromilhões e outras coisas, também nunca se vê, em alguns casos vê-se, ou então deixar de chover, ou coisa que o valha, são expectativas, isso é sempre possível, mas aqui é uma esperança, a esperança vista não é esperança. Portanto, notem que São Paulo está a pensar noutra realidade,
não naquilo que nós podemos ir realizando aqui neste mundo. Esperança vista não é esperança, mas tem solução recebida de Deus, só isso. Ali ao lado está um quadradinho, que já agora queria chamar uma atenção para ele, são palavras hebraicas, todas elas. A primeira que está lá é Petach Tikvah, que significa porta da esperança. Quando em finais do século XIX os primeiros judeus entraram pelo Mediterrâneo na Palestina, então habitada pelos palestinianos, e começaram a comprar terras aos palestinianos, sem os palestinianos saberem que eles eram judeus, os que estavam a comprar, a primeira colónia, ou a primeira parcela de terra que eles compraram, chamaram-lhe Petach Tikvah, ou seja, porta da esperança. É uma porta de entrada no nosso país que perdemos há tanto tempo. Uma porta de entrada, Petach Tikvah, a primeira colónia que os judeus criaram quando começaram a entrar na Palestina. A segunda colónia que entrou deu-lhe o nome, ainda hoje existem esses nomes, lá podem ser visitados. Infelizmente, estes ficam quase naquela faixa de Gaza, que não podem neste momento ser visitados. O segundo, mais a norte, é Bat-Yam, filha do mar, porque eles vieram através do mar, de barco, Bat-Yam, e a terceira, vocês conhecem, Tel Aviv, a terceira colónia que eles fundaram, Tel Aviv, que a letra significa colina das espigas. Ou se quiserem, que traduzam melhor, é colina da primavera. Ou se quiserem ainda mais, colina da esperança. Portanto, são tudo nomes significativos para verem também como para eles a esperança era uma expectativa de poderem entrar mais a sério naquela terra. Mas eram meras expectativas, não é a esperança sem medida de que fala aqui São Paulo, a esperança, esta é apenas uma esperança vista, não é a esperança que não se vê. Passamos. Este texto já vimos ontem, mas vale a pena recuperá-lo só para vos mostrar e para vos dizer que aqui também é falada de uma esperança que não se vê, não é? Só o leio rapidamente para perceberem isto na parte final. Pronto, Abraão, na carta aos Romanos, que ontem lemos, 4, 16 a 19, Abraão, diante de Deus, em quem acreditou, aquele que dá vida aos mortos, vejam já como São Paulo vê as coisas, e chama à existência as coisas que não existem, contra a esperança, na esperança acreditou. Abraão, contra a esperança humana, isto é, contra aquelas tais expectativas que são humanas, contra essa esperança, na esperança que vem de Deus, que não se vê, nem se pode medir, mas na esperança que vem de Deus, acreditou. E não foi fraco na fé, embora sentisse o seu corpo já morto, como ontem vimos este texto, tendo cerca de 100 anos, o que é que se podia pedir mais? Um velho de 100 anos, e morto também o ventre de Sara, que tinha 90 anos. Portanto, aqui está ele acreditou nisto. Portanto, Deus prometeu um filho a Abraão, e ele acreditou, embora tivesse 100 anos e a sua esposa tinha 90. Portanto, isto não se vê. Quando muito até poderia negar, dizendo isto não é possível. Mas ele acreditou. Portanto, aqui está a esperança que vai para além daquilo que se vê. Porque aquilo que se vê, Paulo até diz, isso nem é esperança, são apenas expectativas ou deduções. Isto também já vimos ontem, apenas para lembrar, esta perspectiva, à medida do Deus Criador. Nós queremos uma esperança à medida de Deus, não à nossa medida, porque a nossa medida é sempre curta, é sempre pequena, é sempre frágil, é sempre limitada, ainda que seja bela. Nós temos que confiar e esperar na paz, e será belo o dia em que a paz vier para este mundo, assim a sério, será belo esse dia, mas não é ainda aquilo que se pode chamar esperança verdadeira que vem de Deus. Então, as tais coisas novas que Deus faz, coisas novas nunca vistas. Vem na parte final de Isaías, de tal modo novas, diz Deus, que ninguém pode dizer eu já o sabia, porque já li isso num livro, ou já tinha pensado nisso. São coisas impensáveis. Aquilo que Deus preparou para os seus filhos são coisas impensáveis.
e que nós não conseguimos, nem vale a pena estar a deduzir, nem a ter expectativas, como é que será, como é que não será. São coisas nunca vistas, nunca sabidas, nenhum de nós pode dizer já o sabia. Texto muito significativo e importante sobre a esperança, sobre a ressurreição de Jesus, evidentemente, São Paulo, primeira carta aos Coríntios, o grande capítulo 15. Só 2 versículos que Paulo diz, com toda a clareza, transmitivos, na verdade, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Portanto, ele não transmite o que não recebeu. Transmite só, isso é que é a tradição. Transmite aquilo que recebeu. E que é que ele recebeu? E que é que ele transmite? Que Cristo morreu, é um verbo que está no passado, que Cristo morreu, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ponto 1. Ponto 2, e que foi sepultado, também está no auristo, ainda que passivo, é um tempo passado, foi sepultado e foi ressuscitado. Pus aqui com letra maiúscula, porque este foi ressuscitado está no perfeito, na forma do perfeito passivo grego, que significa que foi ressuscitado e ressuscitado permanece. Enquanto que, quando nós dizemos foi morto, não permanece morto, como sabeis, e quando dizemos foi sepultado, mas já não está sepultado. Mas foi ressuscitado, foi e permanece. É isso que o texto pretende dizer. E é nesta vida nova, ressuscitada, que nós confiamos e que esperamos. É a raiz da nossa esperança. E então vem uma frase que eu ontem já aqui disse, que é esta: se só para esta vida esperamos em Cristo, só para esta vida, isto é, nos limites da nossa vida, que são pequenos, como sabeis, se só para esta vida esperamos em Cristo, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Isto é, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque estamos aqui a confiar numa coisa que afinal só dura alguns anos e depois desaparece. Somos os mais miseráveis de todos os homens. E Paulo continua o seu raciocínio logo a seguir, sempre ainda no famoso capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, que é notável, mostrando os fundamentos da esperança que nos deve habitar. Está aí um texto citado, versículo 20, do capítulo 15. Cristo foi ressuscitado dos mortos, primícias dos que adormeceram. Portanto, notem que Cristo é o primeiro e é primícias. São duas palavras diferentes. Digo por baixo, ele é, portanto, o primeiro homem a ser ressuscitado. E se é o primeiro e se é primícias, as primícias é a primeira coisa de outras que vêm a seguir. Os primeiros frutos dos campos. Mas quer dizer que a seguir vêm outros, não é? Vêm outros. Portanto, estas primícias ganham essa força. Ele é o primeiro e é primícias. Então representa-nos a todos, porque nós vimos a seguir, na ordem. E constitui promessa e certeza para todos. É primeiro e é primícias. Se fosse só primeiro, até podia depois não haver segundo nem terceiro, mas ele é primeiro e é primícias. São os primeiros frutos ressuscitados. Ele é os primeiros frutos. Então quer dizer que a seguir vêm os outros, onde estamos nós também. Nele, a morte foi vencida, não apenas para ele, mas para todos. E, como sabem, com a morte pela frente, não pode haver esperança. Isto é, se a morte for o fecho da nossa vida, ponto final, parágrafo, a esperança é muito fraca. É uma mera expectativa que podemos viver durante 6 anos, a melhor vida possível, só isso. Mas com a morte pela frente, se ela não for efetivamente vencida, fracassamos todos. Nele, a morte foi vencida para todos. A esperança fundamenta-se na certeza deste acontecimento principal da vida do Senhor, que dá sentido e significado a todos os outros acontecimentos da sua vida, da vida de Jesus, ao inteiro Antigo Testamento, a toda a Bíblia, praticamente, por assim dizer, e à Igreja, e à vida de todos os homens de todos os tempos. Se Cristo ressuscitou, e Ele é primeiro e é primícias, então todos nós podemos sentir-nos integrados nele, articulados nele, e saber que a nossa vida não acaba ao fim de 6 anos
no dia da nossa morte. De todos os tempos, sim, eu dizia aos homens de todos os tempos, mas todos contemporâneos de Jesus Cristo. Sim, os homens, como sabeis, espalham-se pela história da humanidade, que é longa. Todos os tempos, mas todos contemporâneos de Jesus Cristo. Aqui uma bela frase de um teólogo italiano, Salvatore Nattoli, que diz: o que é que significa acreditar? E ele responde: significa tornar-se contemporâneo de Cristo. Isto é, Cristo não foi ontem. Cristo está aqui hoje. Está aqui hoje. É meu contemporâneo. Eu vivo nele e com ele. E ele vive comigo. De resto, nós dizemos isto sistematicamente. Só não sei se sabemos o que estamos a dizer quando celebramos os sacramentos, nomeadamente a Eucaristia. Várias vezes se diz: o Senhor esteja convosco. Como é que se responde? Ele está. Notem que as pessoas não respondem: ele esteve, mas já não está. Ou então: ele vai estar, mas ainda não chegou. Nós não respondemos assim. Respondemos: ele está. Está no meio de nós. Se ele está no meio de nós, então é nosso contemporâneo. E nós temos de saber que Cristo não está só na história, há 2000 anos atrás. Está hoje no meio de nós. E está aqui a nossa esperança. Só agarrando-nos a Ele, e Ele agarrando-nos a nós, agarrando-nos a nós, segurando-nos na nossa mão, na mão dele, melhor, como ontem víamos de Edith Stein, quando falava da mãe ou do pai que segura uma criança com força nos seus braços para não a deixar cair, é a mesma coisa. Nós só temos esperança e estamos seguros nele, exatamente porque ele está aqui conosco, é nosso contemporâneo. Não é alguém do passado, de quem nós hoje podemos narrar a história. Temos muito essa tentação, de falar dele no passado e de contar a sua história. A sua história é a minha história, ou deve ser. Paulo tem outra vez razão quando afirma com convicção: se Cristo não foi ressuscitado, então é vazio o nosso anúncio do Evangelho e vazia é também a vossa fé. Então, se Ele não ressuscitou, se não está ressuscitado, se não vive hoje aqui no meio de nós, é tudo vazio, tudo oco. Mas Ele diz logo a seguir, que eu já não cito, mas sim, Ele ressuscitou. Vamos parar aqui um bocadinho nestas expressões que vêm agora a seguir, que me importam muito. São 3, se não houver 3 slides. O primeiro que está aqui tem um nome esquisitíssimo cá no alto, não é? Que se lê apokaradokia, é grego, é um comboio de palavras, são 3 palavras juntas, já veremos à frente num slide. Paulo, isto é da carta aos Romanos, capítulo 8, como está ali citado, versículos 18 e 19, em que se lê assim: penso, de facto, diz Paulo, que os sofrimentos do tempo presente, isto é, os nossos sofrimentos de agora, não têm medida de comparação com a glória que está para ser revelada em nós. Agora vemos tudo como num espelho embaciado, como também diz São Paulo. Num espelho embaciado a gente vê mal, depois veremos às claras. É preciso esse às claras. Com efeito, notem isto agora, o rosto tenso da criação, e notem a palavra, a expressão também, não é o meu rosto tenso, é o rosto tenso da criação, ou das criaturas, também das árvores, também dos rios, também das pedras, também dos animais, sim, também nossa, como é óbvio. Com efeito, o rosto tenso da criação, a revelação dos filhos de Deus espera em tensão, está à espera com intensidade e com tensão receber. Eu vou já descodificar aquela palavrinha, continua só com ela, apokaradokia. Li o texto, ela vai ser descodificada um bocadinho mais à frente. Ainda vem outra, apokaradokia, num outro texto, que é da carta aos Filipenses 1, 18, 20, que vos convido a ver,
e a ler o texto. A seguir, no slide seguinte, vamos descodificar isto. Cristo é evangelizado e nisto me alegro, continua Paulo a dizer e a escrever. Mas também me alegrarei, pois sei, de facto, que isto resultará para a salvação por meio das vossas orações e o socorro do Espírito de Jesus Cristo. Conforme o rosto tenso, cá está outra vez a mesma expressão, o rosto tenso e a esperança de que não serei enganado. Este não ser enganado já estava em Romanos 5,5, está também aqui na carta aos Filipenses 1,20 e está o rosto tenso, que também estava atrás, e a esperança que esse rosto tenso contém. Vamos agora descodificar esta palavrinha. No slide seguinte, agora chamo a vossa atenção para a descodificação numa palavra que é um comboio de palavras que Paulo teve que fazer. Teve que fazer este comboio. Esta palavra não existe no grego antes de Paulo. Não existe. Foi ele que a cunhou para tentar dizer a força da fé e da esperança que o habitava. Então é assim, com efeito, o rosto tenso da criação está apokaradokia, vejam a seta, e agora vejam a decomposição da palavra apó, que significa fora de, cara, sabem o que é? Sabem? Cara, devem saber. Também está por baixo, basta ler. A cara é a nossa cara, o nosso rosto. Só que Paulo está a dizer que a criação também tem rosto. Notem, isto é fantástico. As criaturas, as árvores têm rosto. Os rios têm rosto. Também podemos acariciar os rios e as árvores e as pedras e os animais. Nós não precisamos de evocar a ecologia. Isto é muito mais profundo do que a ecologia, toda a ecologia. Isto faz com que eu esteja rodeado de rostos e perceba que a criação inteira tem rosto. Fantástico São Paulo, neste texto da carta aos Romanos, o primeiro, o segundo, aos Filipenses. Apokaradokia. Apó é fora de. Cara, já sabem que é a cara, o rosto. Dokeu, de onde vem dokia, é uma espera atenta, ansiosa. Portanto, se quiserdes que eu faça o gesto disto será a cara, isto é o rosto, fora de quê? Fora do pescoço. Se eu esticar demasiado o pescoço, notem, será isto, esticar o mais possível o pescoço. E de quem está à espera. Quem está à espera de uma coisa está de tal maneira concentrado em esperar que chegue alguém àquela porta, que entre naquela porta, que eu estou assim para ver mais. E se for para mais longe, tenho que me esticar ainda mais. Isto é que é esta esperança e este rosto tenso que Paulo está a ver. Somos nós na expectativa verdadeira de tudo aquilo que nós ainda não vimos, mas que esperamos vir a ver. E que já esperamos que entre, digamos, Deus por aquela porta. Sei lá, quando, vocês sabem isso, é da experiência humana, quando o pai ou a mãe está à espera que o filho chegue a casa e nunca mais vem o filho, demora-se, atrasou-se, vem fora de horas, eles vão à janela muitas vezes, vão à porta ver se já vem. Portanto, este rosto esticado, como que a sair fora do pescoço, isto é que é verdadeiramente a esperança. Por isso é que existe tique-vá, que é um tique. Quem apanhar este tique fica assim, um bocado desarranjado. Anda assim. Porque está à espera, vive de uma espera ansiosa. Há aqui duas coisas belas. É que as criaturas têm rosto, que a criação tem rosto, que as árvores têm rosto, que as pedras têm rosto, mas que estão à espera, numa espera ansiosa. E por isso estão esticados. Não somos só nós, seres humanos, são também as árvores, os rios, as pedras, o mundo. Está tudo esticado, à espera de que apareça essa coisa bela, vinda de Deus. Para mim é um texto absolutamente fabuloso, este texto de São Paulo. Notem que aquela palavra, repito,
apokaradokia não existe em grego. Foi Paulo que teve que arranjar para dizer aquilo que queria, porque não tinha outras. As criaturas todas esperam, com o seu rosto esticado, a revelação dos filhos de Deus. E a carta depois vem em baixo, que essa espera tem a ver com uma tensão de receber, que é apekdekomai, outro comboio de palavras, que tem quase o mesmo significado. Apó, já sabem que é fora de, ek, desde, dekomai é receber. Quem está à espera de receber alguém também está na mesma atitude. Portanto, são duas palavras muito gordas, amplas, dois comboios de palavras, de 3 carruagens, cada um, que nos mostram esta expectativa, mas grande. Não é a expectativa meramente humana, presa dentro de 100 anos, ou 100 e poucos anos, ou qualquer coisa que limita a nossa vida, mas estamos à espera de que Deus entre por aquela porta. É isso que São Paulo está aqui a dizer neste texto fantástico. Talvez dos mais belos textos que São Paulo tem. Isto é já quase a parte terminal. O que ponho aqui agora já não tem muito a ver com esta esperança. O que vos queria mesmo chegar era aqui este comboio, para vos mostrar que a nossa esperança não fica aqui presa nos 50, 60, 70, 100 anos, mas estamos à espera de outra revelação, de outra esperança que há de vir de Deus. Todos, as plantas também, os rios também, as árvores também, tudo, estamos todos à espera. O que está aqui conhecem com certeza Charlie Péguy, que tem uns poemas muito belos sobre a esperança. E então, eu vou ler aqui, são 2 slides, como é que ele fala da esperança. Transportada, suspensa dos braços das suas 2 irmãs mais velhas, que penso que já sabem quem são, as 2 irmãs mais velhas da esperança, são a fé e a caridade. Ele diz que a fé, penso que não vem no poema aqui, a fé é uma mãe, é como mãe, é a mãe, e a caridade é uma noiva, é assim que ele as apresenta, e a esperança é uma menininha que tem sempre 9 anos. Nunca tem mais de 9 anos. E, portanto, é pequenina e, por isso, vai sempre no meio das outras 2 irmãs mais velhas. Transportada, suspensa dos braços das suas 2 irmãs mais velhas, que a levam pela mão, a pequena esperança lá vai. E, no meio das suas 2 irmãs mais velhas, parece que se deixa levar como uma criança, que não tem ainda força para andar e que é levada pela estrada fora contra a sua vontade. Por assim dizer, é arrastada pelas 2 irmãs mais velhas que arrastam, levam no meio a pequenina esperança e arrastam-na. É a impressão que dá, diz ele. Mas não é verdade. Diz ele agora. Mas, na verdade, é ela, a pequenina esperança, que faz andar as outras 2. Que as empurra. Portanto, a primeira impressão é que ela é arrastada. Mas se virmos melhor, ela é que empurra as outras 2, que é a fé e a caridade. Portanto, ela é que faz andar as outras 2 e que as empurra e que faz andar toda a gente. É a esperança que nos faz andar, já sabeis disso. A esperança numa vida melhor, mas a esperança numa vida melhor é sempre pequena, como já vos expliquei. São as tais pequenas expectativas. Mas pode ser maior, podemos esperar muito mais. Que as empurra, que faz andar toda a gente, empurrando-a, porque ninguém trabalha senão para as crianças. E as 2 mais velhas não caminham senão por causa da pequena. Termina ele, eu só citei um bocadinho do poema, mas podem ver, é o pórtico do mistério da segunda virtude, de Charlie Péguy. Não são as crianças que trabalham, mas ninguém trabalha senão para as crianças. Isto é, para aqueles que vêm aí atrás de nós.
Isto é a parte final poética que tem a ver com uma esperança, como veem, mais abrangente, pequenina, poética, mas que também dá outro sentido para a nossa vida. De qualquer maneira, está aqui o essencial daquilo que eu vos queria dizer para hoje. Já sabem, a chave é Cristo ressuscitado para sempre, que está hoje também no meio de nós, que está aqui connosco, não sei se já tinham reparado. Está aqui connosco. É bom que a gente repare e é bom que o digamos, que o anunciemos. Está no meio de nós. E Ele é a fonte, a única fonte verdadeira da nossa esperança. Tudo o resto são pequenas esperanças, pequenas expectativas que devemos ter, como seres humanos, que devemos ter sempre, para que este mundo seja cada vez melhor, mas será ainda muito melhor se a nossa esperança for outra, for muito mais gritante, se nascer daquele poço verdadeiro que é Jesus Cristo. Muito obrigado pela atenção. E, portanto, demorei o tempo que eu queria demorar, que era apenas... Sim, estive dentro daquilo que eu quero, nunca quero exagerar e passar à frente disso.